Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos começar o nosso podcast com a correção da atividade 5, que nós aplicamos no dia 31 de março. Então, nós vamos começar a nossa correção com a atividade 1, né? Que número 1 ele fala o seguinte: explique o significado do título do mapa, cor e raça autodeclarados. Bom, trata-se, esse termo autodeclarado, ele está relacionado a uma pesquisa que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza de 10 em 10 anos no território brasileiro, que é o censo demográfico. Quando o Brasil realiza o censo demográfico, ele faz uma pesquisa sobre a população brasileira. Essa pesquisa, ela envolve cor, número de pessoas que moram na residência, se a idade dessas pessoas, se a maioria de idosos, de jovens ou de crianças, o sexo, que a maioria é do sexo feminino ou do sexo masculino. E uma outra pergunta que eles fazem, eles pedem uma autodeclaração por cor. O que é isso? A pessoa que é responsável, se não pode declarar se a pessoa ela é da cor branca, parda, amarela ou preta. Então, o que ele faz? Ele pede para a pessoa que está respondendo a pergunta se autodeclarar, indicar qual é a cor, a raça ou a etnia entre as 5 categorias que o IBGE apresenta. Então, a pessoa, quando ela se autodeclara, ela está se autoclassificando. Se ela é branca, preta, amarela, parda ou indígena. Eu estou disponibilizando aí, se você olhar pelo podcast, tem uma curiosidade que ele mostra o seguinte, que essa metodologia de autodeclaração, de autoclassificação dentro das 5 categorias estabelecidas pelo IBGE, segue as orientações produzidas na Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata na Declaração de Durban. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, é só aí copiar esse link que eu estou disponibilizando aí, e aí vocês vão poder, a título de curiosidade, conhecer um pouquinho mais, tá? Só para a gente aprofundar um pouquinho nesse conteúdo, eu estou colocando uma imagem aí que mostra o seguinte: se o Brasil tivesse 100 pessoas, como que nós seríamos? Então, ele traz para a gente o seguinte: na autodeclaração do último censo, que foi o censo de 2010, né? Eles falam para a gente o seguinte: 45% seriam brancos, quer dizer, 45% das pessoas se autodeclararam brancos. 45% se autodeclararam pardos. 9% se declararam pretos. E 1% ficou dividido entre amarelos e indígenas. Só para a gente aproveitar e aprofundar um pouquinho, né? O que quer dizer o amarelo e o pardo? Qual é a diferença entre eles? Então, segundo o IBGE, as opções de cor ou raça, né, de acordo aí com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tem o seguinte significado. Então, eles falam, o IBGE fala o seguinte: as características, elas são declaradas pelas pessoas com base em 5 opções. A pessoa ela pode se declarar branca, ela pode se declarar preta, ela pode se declarar amarela. A amarela são as pessoas descendentes de orientais, como descendentes de japoneses, de chineses, de coreanos. E a pessoa pode se declarar também indígena, que é uma pessoa, né, que realmente nasceu em aldeia indígena, ou ela pode se declarar parda. O pardo é como se fosse uma mistura de cor. É uma pessoa gerada a partir de alguma miscigenação. Pode ser um mulato, um caboclo, um cafuso, um mameluco. Esses termos, a gente ainda vai fazer uma atividade pesquisando sobre cada um deles, tá? Então, por exemplo, a gente pode citar, são pardos os filhos de indivíduos brancos com pretos, brancos com indígenas,
amarelo com indígena. Então, o pardo são as pessoas miscigenadas, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, a questão de número 2. Ela traz um mapa do Brasil. Esse mapa está disponível no livro de vocês também. E aí a gente vai fazer uma análise do mapa. Ele pergunta assim: quais os estados brasileiros apresentam maior concentração de, na letra A, população branca? As pessoas que se autodeclararam brancas, elas estão em maioria concentradas nos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e nos estados da região sudeste também, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A letra B pede quais os estados brasileiros apresentam maior concentração de população parda. E aí as pessoas que se autodeclararam pardos estão concentrados em maior número nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. E as pessoas que se autodeclararam indígenas estão concentrados em maioria nos estados da região Norte. Lembrando, gente, que essa classificação é uma autodeclaração. O IBGE, a pessoa responsável para fazer o censo demográfico, que visita o domicílio, ele não pode fazer essa declaração. Quando a pessoa, pode ser um membro da família, responde o censo, as perguntas, ele faz a autodeclaração. Algum tempo atrás, a gente até viu uma polêmica em relação a isso, em relação ao jogador Ronaldo. Quando perguntaram para ele como ele se autodeclarava, ele falou que se autodeclarava branco. E os pais dele falou que a família era uma família de pardos. Então, quer dizer, o IBGE ele não pode mudar essa estatística. É uma autodeclaração em que cada um vai se declarar conforme a sua etnia. Ok? Vamos para a questão de número 3. Ela fala assim: pesquise e apresente os fatores que contribuem para a população brasileira estar concentrada ao longo do litoral brasileiro. Bom, se a gente analisar o mapa da população brasileira, a gente vai ver que a população está concentrada, em grande maioria, ao longo do litoral brasileiro e nas regiões Sudeste e região Sul. Por que a população está concentrada nestes locais, principalmente ao longo do litoral? Então, a gente vai trazer vários fatores que contribuíram para isso. Primeiramente, os fatores históricos. Nós fomos colonizados por portugueses. E os portugueses chegaram ao Brasil de caravelas. Então, quando eles chegam ao Brasil, eles chegaram de barco, eles chegaram pelo litoral. E foi ali onde eles chegaram que eles foram construindo as primeiras cidades, as primeiras aglomerações. Então, a gente vai ver que um dos fatores são os fatores históricos, porque foi ao longo do litoral que iniciou o processo de colonização. Existem os fatores econômicos, que é justamente ao longo do litoral em que a gente vê o desenvolvimento das primeiras atividades econômicas. Então, o desenvolvimento do país começou nessa região ao longo do litoral. Tem os fatores políticos, porque ao longo do litoral em que nós tivemos, primeiramente, as duas capitais brasileiras, primeiramente Salvador, e depois com a descoberta da mineração, essa capital ela deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Então, essas duas capitais, essas duas cidades que foram, durante algum tempo, as capitais do Brasil, elas estavam concentradas também ao longo do litoral. E o terceiro fator, para que a população esteja ao longo do litoral, são os fatores sociais. A população, ela gosta de viver, ela prefere viver em áreas que têm maior desenvolvimento. Se ao longo do litoral surgiram as primeiras cidades, as primeiras atividades econômicas, é natural que a população faça a opção de viver nesses locais que se desenvolveram de forma mais rápida, né, de forma mais acelerada. Vamos agora para a questão de número 4. A pergunta é a seguinte: é correto afirmar que todos os estados brasileiros são populosos e povoados? Justifique sua resposta. Nós já estudamos isso em sala de aula. Populoso, vamos relembrar.
Populoso é um termo que se relaciona à população absoluta, a número de habitantes. Então, para mim falar que um país é populoso, ele tem que ter muitos habitantes. Povoado é um termo que se refere à população relativa. Então, é a relação entre o número de habitantes e a área. Quando eu tenho uma área pequena e muitos habitantes, eu digo que ele é povoado. Como eu tenho uma área muito grande em que os habitantes estão dispersos, espalhados, a gente fala que ele é pouco povoado. Então vamos voltar à pergunta de novo para a gente entender. É correto afirmar que todos os estados brasileiros são populosos e povoados? Justifique sua resposta. A resposta é não. Nem todos os estados brasileiros são populosos ou povoados. Por quê? Nós temos estados, como o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, quer dizer que ele tem o maior número de habitantes, em que ele também é povoado. Quer dizer, o estado de São Paulo, ele tem uma área territorial e tem uma população bem distribuída ao longo desse território. Então, ele é populoso e povoado. Mas se eu penso em estados como Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, são países que são pouco povoados, têm um baixo número de habitantes e também tem uma baixa população relativa, então é pouco povoado também. Então, a resposta é, analisando de forma generalizada, não podemos afirmar que todos os estados brasileiros são populosos e povoados. Queridos alunos, finalizamos aqui então a correção da atividade de número 5. Peço que vocês, assim como na atividade 4, façam esse registro no caderno, porque essa atividade vocês responderam direto na plataforma. Então, eu peço que vocês registrem isso no caderno, utilizem esse restinho de aula para fazer esse registro. Caso persista alguma dúvida ainda em alguma questão, peço que vocês utilizem o canal de comunicação que nós temos. Vocês podem mandar uma mensagem individual ou mandar uma mensagem na própria atividade, em que eu vou responder para vocês e tirar todas as dúvidas, ok? Então, um grande abraço e futuramente a gente volta com novos podcasts para corrigir as atividades, ok?